Oi, gente. Então, essa daqui é o Oi, nosso... Smiley. Olá, esse aqui é o nosso sistema. Ele tem como base um banco de dados baseado no sistema de consultas. Que ele é dividido em 3 tabelas. Caso, consultas, especialidades, médico e paciente. As relações paciente e médico é uma relação de N para N. Com isso, a gente fez uma terceira tabela de ligação, que é a tabela consulta. Já para a tabela médico, a gente também pensou em outra ligação, que é com a tabela especialidade, que é um N para 1. Então, nosso sistema é um sistema de consultas. E, assim, a primeira coisa é que quando entra, o médico vai fazer seu cadastro. Que eu vou fazer meu cadastro. Vou adicionar o meu CRM. Adicionar minha especialidade. No caso, eu quero ser pediatra. E adicionar minha senha. Assim eu vou cadastrar. Quando o cadastro é realizado, aparece um seja bem-vindo. Alex. Exato. Aqui no cadastro, a gente utilizou o cadastro controller. nesse cadastro controller, basicamente a gente, quando for na função de logar, aproveitando a lógica do JavaFX, a gente pega as variáveis dos elementos do JavaFX, a gente pega as variáveis e joga para a classe médico-DAO, que fica responsável por fazer essa intermediação entre a aplicação e o banco de dados. Fica responsável por fazer esse acesso e, consequentemente, o cadastro. Justamente no que a sala de acabou tinha sublinhado, que é justamente a parte da gente pegando o valor do campo do JavaFX, adicionando no objeto médico, a gente chamando uma função que a gente fez para poder adicionar no banco de dados esse objeto médico, para trabalhar de uma forma mais simplificada. Sobre esse cadastro ainda, é importante ressaltar que existe todo um tratamento para que não haja conflito de CRM e que o banco também não seja quebrado por isso. Por isso, a questão dos alerts. Quando o seu cadastro ele é bem sucedido, ele dá um alert de cadastro bem sucedido. E quando ele não é, provavelmente por causa do CRM, ele dá um alert de erro. Aqui, ó. Campo cidade, a gente volta para o login. E a gente vai para outra parte do sistema, que é o do administrador. O administrador vai ser responsável pelo realizar o CRUD, tanto do paciente quanto da consulta. Aqui, por exemplo, a gente já vê algumas consultas. E se você for botar aqui, você vai ter algumas consultas. Ó. Eu vou procurar por horário. Temos essas 2 consultas nesse horário. Mas a gente também pode buscar por médico ou por paciente. Por exemplo, esse médico aqui tem algumas consultas. A gente pode botar 1, 2, 3, 4. Não, 1, 2, 3, 5. 4, 5, 4. E vai aparecer apenas as consultas dele. Mas aqui também a gente tem as opções de paciente, que são as mesmas coisas. Aqui a gente tem alguns pacientes. E aqui a gente pode gerar um novo paciente, por exemplo. E aqui, apertando em salvar, o paciente é salvo. E aqui a gente tem todas as chaves de paciente, no caso ID, nome, CPF e data de nascimento. O ID é a chave primária, nome, CPF e data de nascimento são outros dados do paciente. Já em consulta, a gente tem os pacientes necessários, e a gente pode escolher o paciente que a gente quer fazer, o médico que a gente quer fazer, a data da consulta e o horário da consulta. E aperta salvar. E uma nova consulta foi feita. Assim, o que acontece, como já dito anteriormente, é que vai puxar tanto do consulta DAO e aqui vai adicionar. Por exemplo, para a lista de consultas que a gente viu aqui, tem o método listar no consulta dados, que vai listar todas as consultas
E todos os dados que ele quer mostrar nessa tabela vão ser mostrados por conta desse método. Aqui a gente está vendo um select from consulta que permite que isso aconteça. Ele busca no banco de dados e bota aqui no sistema. Mas outras coisas como alterar, que também pode acontecer quando a gente clica aqui, a gente pode auditar. Por exemplo, eu não quero que esse paciente seja atendido, mas é esse. Então eu vou salvar. É uma alteração que acontece por conta disso aqui. Update, consulta, set, e vai setar tudo de novo que foi feito. Assim como inserir, que foi o que eu fiz com o paciente, mas também posso fazer com a consulta. Foi esse método aqui de insert item. E vai acontecer para todos os DAOs do sistema. Por exemplo, aqui, ó. E aqui, deixa eu remover paciente, alterar paciente, listar pacientes, que é essa lista aqui. Isso tudo vai acontecer com base no banco de dados. Só reforçando o que a Salete falou, justamente, essa parte das classes DAO são totalmente responsáveis pelo CRUD e a gente, para organizar de uma forma muito melhor e de uma forma mais eficiente, a gente sempre chama essas classes DAO para fazer as conexões com o banco de dados e as operações que envolvem diretamente o banco de dados. Então, nos controllers, a gente só define a parte cabível ao back-end e ao front-end. A parte que remete ao banco de dados fica totalmente na classe DAO. Por exemplo, a gente tem aqui no admin controller, né? E aqui vai ter a função carregar table view. Aqui é basicamente a tabela que dá para ver aqui. Essa é a parte da tabela. Só que acontece, para poder carregar esses dados aqui, é preciso chamar no consulta DAO o listar, que no caso é essa função aqui. Sem ela, não mostraria nada. Eu vou criar um novo cadastro, a doutora Gabriela. Aqui é a senha dela. Vou cadastrar. Aqui a gente está na página da doutora Gabriela, como podemos ver. Radiologia, aqui o CRM dela. Dá para ver aqui que não há nenhum conteúdo na tabela. Por quê? A doutora Gabriela ainda não tem consultas marcadas. Certo? Se eu apertar em admin, para poder adicionar uma consulta referente a ela, porque só o admin pode ficar fazendo esse gerenciamento das consultas e dos pacientes. O médico só tem acesso às consultas dele. Aqui é o CRM dela, aqui é o CPF do paciente, para ser uma coisa mais organizada. Aqui a gente tem às 17 horas e vai salvar. Salvo no banco de dados, vou sair, vou voltar para a doutora Gabriela. Um novo paciente foi cadastrado no horário da consulta e a data. A doutora Gabriela vai ter acesso apenas às consultas que ela vai dar. Não faz sentido ela tá tendo acesso a consultas que não são dela. Isso acontece porque no listar a gente tem outro listar, que é select from consulta com base no CRM do médico, que vai vir aqui no médico menu controle, que ele vai ser puxado. Para ver as tabelas, aqui são as tabelas, e dá para ver mais direitinho o que acontece. Aqui são as coisas salvas na tabela. Aqui, especialidade. Médico. Paciente. Médico, ele não pode fazer o CRUD tanto do paciente quanto das consultas, mas ele pode alterar suas informações. Por exemplo, eu errei meu nome. Meu nome é Gabriela, com 2 L's. E minha especialidade continua sendo cardiologia e minha senha é a mesma. Eu vou salvar. Gabriela com 2 L's. Assim como eu posso excluir perfil. Aí quando eu entro aqui no banco de dados, usar ele, não existe mais a doutora Gabriela. E de uma forma bem resumida, os controles só explicando um pouco dos controles, eles vão ser estruturados da mesma forma, que é justamente tendo essa função para cada botão que ele faz, que é uma própria estrutura do JavaFX, não é nenhuma
uma estrutura nossa mesmo, né? O JavaFX que precisa desses controles para poder funcionar o back-end da aplicação. E vai funcionar da mesma forma para todos, que a gente vai botando a função que a gente quer dentro para cada botão que for apertado, por exemplo, se pesquisar consulta, que a gente utiliza o consulta DAO. Aí justamente vai bater naquela tecla de novo, que as classes DAOs, elas fazem as operações que mexem diretamente dentro do banco, para a gente não misturar essa questão do programa e do banco de dados, para deixar algo mais separado e mais organizado. Isso acontece em todos os DAO, tipo, o paciente, que é no médico, no ADM controller, ele vai vindo o paciente controller, que vai ser adicionado. Pegar um paciente, inserir, buscar um paciente, listar um paciente, que vai ser para a lista, vai ser para aquela tabela. O alterar paciente também que ocorre aqui, ó. No alterar paciente, você escolhe o paciente e vai poder alterar, tipo, o CPF dele, na verdade é esse aqui. Vou salvar. O CPF tá aqui. Mudanças aconteceram, elas vão ser salvas. Assim como eu posso excluir, por exemplo. Aqui, quando eu vier em paciente, já não estão mais presentes.